Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, gente, tudo bem? Saudações prevencionistas, aqui o professor Felipe Marzano falando. Vamos dar continuidade ao estudo da NR4, tá? Aqui do nosso módulo de legislação e normas técnicas. Bom, gente, na videoaula anterior, a gente começou a analisar, né, a NR4, o funcionamento do SESMIT, com foco nas suas competências, ou seja, né, o que esse serviço composto por especialistas faz, né, por que ele é formado, qual o seu objetivo, quais são as suas atribuições. E agora a gente vai dar continuidade a esse estudo, falando da composição, tá? Gente, como o nome diz, é um serviço composto por especialistas, tá? E esses especialistas podem ser tanto pessoas de nível superior quanto de nível técnico, tá? Então, de nível superior, a gente tem o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho. E de nível técnico, a gente tem o técnico de segurança do trabalho, ou seja, vocês, e o técnico de enfermagem do trabalho. Só destacando, né, gente, o que a gente falou na última videoaula, reforçando aqui que o técnico de segurança do trabalho é a única dessas profissões que está presente em qualquer composição do SESMIT, tá? Então, quando a gente falar do dimensionamento, vocês vão ver direitinho que aquele SESMIT com o menor número de membros na sua composição, ele vai ter pelo menos um técnico de segurança do trabalho, tá? Então, daí a importância, né, da profissão de vocês para a composição desse serviço, que é o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Bom, pessoal, em relação à dedicação, os profissionais de nível superior, eles podem ter dois tipos de dedicação: a dedicação em tempo parcial ou a dedicação em tempo integral, tá? Quando a gente for analisar a tabelinha de composição do SESMIT, a gente vai ver que lá tem indicado, tá? Quando o profissional de nível superior vai ter que ter uma dedicação em tempo integral e quando ele vai ter que ter uma dedicação apenas em tempo parcial. Os profissionais de nível técnico sempre vão ter que ter uma dedicação em tempo integral. E aí, gente, quando a gente fala em dedicação em tempo integral para os profissionais de nível técnico, isso representa uma dedicação equivalente a 44 horas semanais, tá? E para os profissionais de nível superior, a dedicação em tempo integral, ela representa apenas 30 horas semanais e quando a dedicação é em tempo parcial, representa 15 horas semanais, tá? Então, tem essa diferença em relação à exigência do tempo dedicado para cada categoria profissional em relação à quantidade de horas dedicadas aí para o SESMIT, tá? Então, 15 horas semanais para profissionais de nível superior com dedicação em tempo parcial, 30 horas semanais para profissionais de nível superior com dedicação em tempo integral e 44 horas semanais para os profissionais de nível técnico, sempre com dedicação em tempo integral. Beleza? Vamos seguir em frente, gente. O SESMIT precisa ter um coordenador, tá? Entre os profissionais que compõem o SESMIT, um deles vai ser escolhido para ser o coordenador do SESMIT, tá? Pode ser qualquer um dos trabalhadores, tá, gente? A norma não prevê que seja um profissional de nível superior, que seja o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, ou o técnico de segurança do trabalho, tá? Então, pode ser qualquer um dos profissionais. O fato é que precisa ter um coordenador. Bom, gente, em relação ao técnico de segurança, o que a norma prevê? Olha aí, caso a organização possua mais de um técnico de segurança do trabalho, tá?
caso possua mais de um, ela deve organizar a distribuição desses técnicos de trabalho em escalas de trabalho com pelo menos um desses profissionais em cada turno, tá? Então, pessoal, olha só, em cada turno, com 101 ou mais trabalhadores para atividades de grau de risco 3 e pelo menos um técnico de segurança do trabalho em cada turno, com 50 ou mais trabalhadores para atividades de grau de risco 4, tá, pessoal? Então, vamos prestar bem atenção nessa orientação da norma, que ela faz muito sentido, né, gente? A gente sabe que as atividades são classificadas em graus de risco, que variam de 1 a 4, né? Sendo os graus de risco 1 e 2 mais leves, e 3 e 4 os graus de risco mais pesados, né, que requerem, portanto, mais precaução, uma prevenção um pouco mais rigorosa, tá? Então, o que a norma está falando? Que para atividades de grau de risco 3 e 4, que trabalham em mais de um turno, quando a organização possuir mais de um técnico de segurança do trabalho, esses técnicos precisam estar presentes em todos os turnos de trabalho, tá? Isso que está querendo dizer. Quando que isso vai ser obrigatório? Nas atividades de risco 3, quando tiver 101 ou mais trabalhadores envolvidos, e nas atividades de risco 4, que são mais perigosas, quando tiver 50 ou mais trabalhadores envolvidos, tá? Então, nas atividades de risco 4, a partir de 50 trabalhadores, já é necessário a presença de um técnico de segurança em cada turno, tá? E nas atividades de grau de risco 3, a presença do técnico de segurança em cada turno de trabalho é necessária a partir de 101 trabalhadores, tá, gente? Então, essa aí é uma informação importante, e faz muito sentido, é um cuidado que o legislador tem em distribuir os técnicos, né? Não faria sentido nenhum a organização ter 2 ou 3 técnicos de segurança em atividades perigosas e você ter 1 ou 2 turnos de trabalho, porque tem empresas que trabalham realmente com 3 turnos, trabalham 24 horas por dia, desassistidos, ou seja, sem um técnico de segurança presente aí durante esses turnos de trabalho, tá? Então é importante que tenha, porque o técnico de segurança, entre todos os profissionais do SESMIT, é aquele profissional que tem mais contato com os trabalhadores, né? Que tem um contato mais direto e que atua de uma maneira mais direta nas questões de prevenção de maneira prática no dia a dia, né? Então, é justamente por isso que em qualquer composição do SESMIT vai ter sempre um técnico de segurança do trabalho, né? Porque é realmente, entre todas as profissões que compõem o SESMIT, aquela que mais que exerce um papel mais de corpo a corpo e de fazer acontecer a prevenção no dia a dia das organizações, tá? Então, beleza, gente. A gente está falando aqui sobre composição do SESMIT, tá? Então, o que mais que a norma fala para a gente? Olha aí, aos profissionais do SESMIT é vedado o exercício de atividades que não façam parte das atribuições durante o horário de atuação nesse serviço, tá? Então, o que acontece? Eu tenho lá um profissional de nível superior, que trabalha em tempo parcial no SESMIT, 15 horas, tá? Pode ser que a organização contrate ele por mais horas, em tempo integral, tá? Porém, 15 horas semanais, ele vai se dedicar obrigatoriamente ao SESMIT, tá? Então, ele precisa ter o tempo livre para isso. Não podem ser atribuídas outras atividades, tá, no horário que ele precisa estar se dedicando ao SESMIT. Isso vale para qualquer um dos profissionais, tá? Além disso, a organização deve garantir os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMIT.
Então, gente, qualquer comissão, qualquer serviço, né, para poder funcionar, precisa de recursos, né? O primeiro deles é o tempo, que é algo que já é mencionado ali no item anterior, né? A organização não pode atribuir outras atividades durante o tempo que aquele profissional precisa se dedicar ao SESMIT. E além do tempo, ele precisa de outros recursos, ele precisa de um espaço para fazer as reuniões, ele precisa de computadores, ele precisa, às vezes, de equipamentos de avaliação ambiental, né, avaliação aí das quantidades de agentes químicos, físicos, né, das concentrações dos agentes químicos ou da intensidade dos agentes físicos, né, enfim, pode precisar de recursos para implementação do seu plano de ação, né, das medidas preventivas em relação aos riscos que forem identificados, tá? Então, obviamente que o SESMIT, para poder funcionar, para não ser uma comissão apenas criada ali no papel, ela vai precisar de recursos financeiros, né, de recursos materiais, de espaço, de tempo, e a organização é quem precisa garantir isso, tá? Então, tem organizações realmente que a gente vê aí no Brasil afora que são muito comprometidas com a questão de segurança e proporcionam realmente tudo assim do bom e do melhor para o SESMIT poder exercer as suas atividades, e tem outras que realmente não enxergam ainda a segurança como um valor, como uma prioridade e acabam pecando um pouco no cumprimento desse item da norma, né? Não proporcionando aí todos os recursos necessários ou suficientes para o SESMIT poder fazer um serviço realmente de qualidade, né? E principalmente, né, conseguir a prevenção de sucesso, né? E aí é que a gente vê realmente que às vezes esse tipo de ótica, né, essa forma de encarar as coisas, acaba abrindo brechas aí para o acontecimento de acidentes, para o aumento do agravo de doenças aí relacionadas ao trabalho, né? E acaba que às vezes essas organizações pagam pela falta de prevenção, né? Bom, gente, o que a gente tinha para falar nessa videoaula era isso, tá? A gente vai procurar agora diminuir um pouco a duração das videoaulas em relação ao que foi aí na primeira semana, tá? Então, a gente abordou agora a questão da composição do SESMIT e na próxima videoaula a gente vai abordar a questão do dimensionamento do SESMIT, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos, saudações prevencionistas e até a próxima.